Você já se perguntou quem estava com Deus durante a criação da Terra? Quando a gente olha para Gênesis, para a criação da Terra, a gente percebe que tem um diálogo lá. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quem estava com Deus na criação da Terra? Deus estava criando e estava tendo um diálogo com alguém. Ele não estava sozinho. E a Bíblia fala que, se referindo ao Messias, a Jesus, que todas as coisas foram feitas para ele, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, só por esse verso dá para perceber já que Jesus ele foi participante na criação da terra. Né? Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente percebe que o Messias ele estava com o Pai durante a criação dessa terra. Olha que interessante. Mas não só ele, tem algo mais, tem algo um pouco mais profundo que talvez a gente não aprendeu na igreja ou na religião, mas que é algo que quando a gente medita na palavra fica muito claro. E quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, logo a seguir fala, macho e fêmea os criou. Então, a gente percebe que Deus, na forma de pai, ele é uma figura masculina. Não tem como dizer que Deus não é uma figura masculina, me desculpe. Simplesmente por ele ser Deus e ser espírito, a gente não pode colocar que ele não é uma figura masculina. Porque no momento que ele se define ao ser humano como Deus, ok, é uma energia. Entende como criador? Ok, é uma energia. Mas quando ele se coloca como pai, a história muda. E Jesus ele veio justamente para isso, né? Para restituir a filiação da gente com Deus. Então, Deus nunca deixou de ser pai. Nós é que deixamos de ser chamados. Nós deixamos de ser dignos de ser chamados seus filhos. Mas Jesus veio para resolver essa história. E a questão aqui é que tinha uma figura feminina na criação. Deus fala, né? Façamos um homem, no caso o ser humano, né? Não o homem macho, a nossa imagem, a nossa semelhança. E macho e fêmea os criou. E toda a criação de Deus é macho ou fêmea. Tanto dos animais, quando a gente vai olhar para a agricultura, é a mesma coisa. E tudo na criação tem essa forma de macho e fêmea. E no céu não é diferente, com certeza não é diferente. A terra, ela é um espelho do céu. A Bíblia fala que não há nada novo debaixo do sol. Todas as coisas que foram criadas aqui, elas já são um espelho das coisas do céu. Então, só para a gente ter isso como base, sabe? Tinha a criação da humanidade, a criação da Terra, dessa experiência aqui humana, ela não foi feita apenas por Deus, o Criador, mas foi feita em conjunto. Na verdade, dá para se dizer que por uma família, porque tinha o pai e tinha também o filho, e também tinha uma figura feminina. E é essa a figura feminina que fica meio que num mistério, porque onde está a figura feminina, né? Porque Deus fez macho e fêmea e ele fez a imagem e semelhança dele. Então tem que ter uma imagem feminina no céu. É uma família, na verdade, né? A Bíblia ela é muito clara, só que as pessoas elas querem enxergar tudo de forma espiritual. E na verdade o espiritual ele é mais literal do que o próprio literal. Então Deus ele é pai, Jesus, ele é o filho e tem que ter uma mãe no meio dessa história. Eu sei que Deus, ele é pai, e ele é o criador e ele é Deus, então ele não precisaria de uma figura feminina para gerar outros seres. Porém, ele, no momento que se coloca como pai, ele muda totalmente a história. E então, quem era a figura feminina que estava com Deus? Sabe? A resposta tem que estar na minha e também tem que estar na tua Bíblia, né? E quando a gente vai, porque a gente já tem duas figuras na criação: Deus, o Pai, que é o dono da obra, a gente tem Jesus, o Messias, que ele é o construtor, sabe? Tudo foi criado pela palavra. Então, se fosse botar num termo grosseiro, ele foi o que foi lá e colocou a mão na massa. A obra é de Deus. O filho exerceu a obra, ele fez a coisa acontecer. Mas tem alguém por trás disso também.
E é justamente a figura feminina, é justamente a sabedoria, ou como está na sua Bíblia, o Espírito Santo. Ao contrário do que muita gente pensa, que o Espírito Santo, ele é espírito e por isso não podemos associar macho ou fêmea, porque espírito não tem sexo, isso é o que as pessoas dizem, né? Mas Deus se coloca como pai e só aí já se coloca como masculino, mas tudo bem, né? Então, vamos dar uma olhadinha no que diz em Provérbios 8, no verso 22 em diante. E quem tá falando aqui, não adianta dizer, é Salomão que tá falando. Salomão, primeiro, ele está escrevendo da mesma forma que foi escrito toda a Bíblia, né? Com a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a sabedoria. Para quem não teve essa revelação ainda, o que a gente conhece como o Espírito Santo é a própria sabedoria. Quer saber um pouquinho mais sobre o Espírito Santo? Lê Provérbios, lê a própria sabedoria falando e se mostrando como mãe. Para algumas pessoas vai ser um soco no estômago isso, né? Mas a sabedoria que está lá em Provérbios, que o tempo todo está dizendo que, se referindo a nós como filhos, ela é a mãe, sabe? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, tu vê que interessante, o Espírito Santo, qual é o papel dele na nossa vida? É nos gerar a imagem do Pai. O Espírito Santo é quem nos gera a imagem do Pai. Meu Deus, que lindo isso. Então, olha o que a sabedoria vai falar através de Salomão em Provérbios 8, a partir do versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Deus ainda não tinha feito a terra, e nem os seus campos, e nem sequer o princípio do pó do mundo, e eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando traçava os horizontes. Sobre a face do abismo, eu estava lá, quando ele firmava as nuvens de cima. Verso 30. Eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Olha só que interessante, porque daí já formou tudo, né? Deus é o dono da obra, o Espírito Santo ou a sabedoria é o arquiteto, é quem planejou tudo, e o Filho, o Messias, foi quem executou, entende? Então a criação foi algo feito em conjunto, pela família. Verso 30. Eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável. Cara, isso tá na tua Bíblia, é sério. Provérbios 8, a partir do verso 22, olha lá, dá uma olhadinha lá. Então, vamos continuar aqui. Agora, meus filhos, olha a sabedoria falando para nós. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que me guardam, os que guardam os meus caminhos. Nossa, gente, isso aqui é tremendo. Então, assim, para completar, Deus é o Criador, Ele foi a mente por trás de tudo, Ele é o dono da obra. Jesus, o Messias, ele estava com o Pai na criação. Ele foi lá e botou a mão na massa. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas tudo foi criado também através da sabedoria, com auxílio da sabedoria, que é a mãe. Que por mais que para muita gente vai ficar difícil de entender, que o que a gente conheceu a vida toda como Espírito Santo é a figura materna, é a figura da mãe. E quando tu olhar para a Bíblia com essa visão de que a sabedoria é a nossa mãe, é quem gera, assim como Deus é o Pai, tudo muda.